Então, gente, vamos começar uma segunda fala, uma segunda conversa aqui. Então, eu sou o Rodrigo, o mais falante também do grupo, e que agora vai tentar ficar em silêncio. Então, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre lugar de fala. Eu vou ler agora para vocês um trechinho aqui do livro da Djamila Ribeiro, com esse mesmo nome, Lugar de Fala. Para Quilomba, é necessário enfrentar essa falta, esse vácuo, que não enxerga a mulher negra numa categoria de análise. Quilomba sofistica a percepção sobre a categoria do outro, quando afirma que mulheres negras, por serem nem brancas e nem homens, ocupam um lugar muito difícil na sociedade suprematista branca, uma espécie de carência dupla, a antítese de branquitude e masculinidade. Por esse ponto de vista, percebe o status das mulheres brancas como oscilantes, pois são mulheres, mas são brancas. Do mesmo modo, faz a mesma análise em relação aos homens negros, pois esses são negros, mas homens. Mulheres negras, nessa perspectiva, não são nem brancas e nem homens, e exerceriam a função de outro do outro. Eu acho que, gostando ou não, sempre digo às pessoas que defendem que racismo não existe, pra mim todo mundo igual. Bom, gostando ou não, todos nós somos categorizados na sociedade. Uma vez que todo mundo pertence a uma categoria, isso é nos dado, né, nos imposto, ela ocupa um determinado locus, um determinado locus social, né? Então você tem no ápice lá da nossa pirâmide um homem branco. Eu esses dias escutei que até achei curioso porque era meu crush, por que será, de adolescência, que o ápice lá no pico da pirâmide é um Leonardo DiCaprio. Ele é branco, ele é hétero, ele é homem, ele tem um espaço de poder, né? Então, e quanto mais próximo dessa estética e desse universo, mais privilégios e mais voz eu sou escutado, né? As pessoas me escutam com muito mais atenção. Quanto mais distante eu estou desse pico da pirâmide aqui, desse Leonardo DiCaprio, lá embaixo na base, mais distante eu estou disso, menos acessos a espaços, menos poder, menos voz e mais subjugado eu estou. E a base dessa pirâmide, ela é majoritariamente construída por mulheres pretas, né? Quando a gente entende isso, e de novo, gostando ou não, concordando ou não, quando isso é posto, a gente começa a entender que dependendo da escala, do grau que eu me coloco nesta pirâmide, eu vou ter mais acessos ou não. E de novo, não que a Beth, por ser uma mulher branca que está nessa escala acima de mim, não tenha propriedade, não tenha voz, não tenha espaços de poder, né, para poder falar sobre todas as questões. Entender que ela vai partir toda a ótica dela, todo o local de visão dela, né, de um local diferente do meu. Eu costumo dizer que local de fala é o ponto social da tua vista. Ah, que bacana isso. Sabe? Esse era um lugar que eu achava que eu, por ser branca, eu não tinha. Todos têm, né? Quem sou eu? Como é que eu vou falar sobre como é ser negro? Como é que eu vou me portar em relação a isso? Como que eu vou falar sobre racismo se eu sou branca e eu não passo por isso, sabe? Então, agora que no Sankofa eu aprendi que não. 32 anos da minha vida. E eu aprendi que sim, eu tenho voz. Eu tenho que usar essa voz a favor, né? Até porque quando tu começa a fazer essa revisão histórica, tu começa a ver não, tu enxerga que essa porra toda, desculpa, foi criada por pessoas brancas. Então, aonde que é o meu lugar de fala, Marina? Na luta antirracista, cara. É vocês, vamos lá, vamos trabalhar, sabe? Porque a gente tá preocupado com o nosso povo, sabe? Na saúde mental do nosso povo. Defendendo o nosso povo de violências, de silenciamento. Quem tem que dar conta do racismo é as pessoas brancas. Foram vocês que criaram tudo isso, sabe? Quem chega em outro espaço, que normatiza colonizar pessoas, eu acho que isso é bem importante, né? E aí sim, eu acho que todos nós somos consequência histórica, né? Nós somos construídos dentro desse universo de colonização. Colonizar o outro corpo, o outro ser, a outra comunidade, né? Definir para o que é o normal, aceito para o outro, como o outro deve se sentir, como o outro deve amar,
Como o outro deve existir, né? Essa colonização do outro corpo é o que normatiza todas essas questões de racismo, Verdade. machismo, é sobre o outro, né? Existe um corpo, existe uma voz que tem esse poder de definir o que é o outro. Sim. E como o outro deve existir, né? E essa voz, ela é branca. E ela geralmente é branca e masculina. Né? Então, eu acho que é sobre isso quando a gente fala de local de fala, é entender que existem esses espaços e não é porque nós estamos em espaços diferentes de discurso que os nossos discursos não devem estar olhando para o mesmo local. Né? Eu falo desse local aqui, eu sempre gosto de pontuar. Eu sou uma mulher preta, beleza. Que mora na Serra Gaúcha. O meu contexto de mulher da Serra Gaúcha preta não é o contexto de uma mulher preta dentro de uma comunidade no Rio de Janeiro. Certo. Ela vai experienciar coisas completamente diferentes do que eu. E eu preciso entender que neste local, em determinados assuntos, onde essa mulher tem vivência para falar daquilo ali, eu vou ter escuta, aí sim, ouvidos e empatia para com toda a realidade que ela tá me relatando. Porque eu não tô lá, eu tô na Serra Gaúcha. E eu não posso duvidar, porque eu não tô lá. Tu não pode negar essa É vivência tipo eu, dela. Isso atravessa também a questão do colorismo também, Exatamente. né? Quanto mais preta eu sou, eu não, por exemplo, uma mulher branca, uma mulher preta, de pele clara, jamais vou entender o que uma mulher preta retinta vai passar nessa sociedade, Retinta, sabe? obesa. Então, entender esse meu lugar, de onde parte a minha fala, mas não abandonar também, né? Não silenciar a voz daquela mulher que também que passa por uma violência bem maior do que a minha. Porque a gente tem mais acessos. Isso. Aí que a gente entrou nessa questão do colorismo, eu não sei se a gente, só para dar corpo para isso, né? Colorismo é essa ideia, né, de que, e mais do que uma ideia, para mim é tão óbvio quanto O microfone tá gravando. né? Exatamente. Sim, quanto mais clara é a cor da sua pele, mais acessos a espaços de poder você tem. Com Simples certeza. assim. Com certeza. Porque é só dar uma olhada na nossa volta. Uhum. Como é que eu sou lida, como é que as meninas retintas, por exemplo, que fazem a limpeza lá da escola são vistas. A gente tem a mesma voz? Eu reconheço meus privilégios. É muito fácil. Mesmo Boa. sendo uma mulher preta, Uhum. de pele clara. É muito simples. Então deixa eu ver se eu entendi. O lugar de fala, o meu lugar de fala é exatamente o meu, de uma mulher branca de 50 anos que teve acessos e vive aqui em Gramado, na montanha, tem casa própria, tarará. Então eu tenho a minha jornada, sobre isso eu posso falar. Mas não posso, por exemplo, ou posso ensinar um homem a fazer xixi, né? Porque eu não tenho nem o órgão. Sim. Acho que é mais ou menos isso, Mas né? tu pode Eu posso ouvir e aprender. educá-lo. Tu pode dizer pra Tu ele... pode educá-lo como ele pode usar os aparelhos. Então, Isso. porque tu, principalmente, é o quê? Mãe. Isso. Então, assim, ó, o que basicamente Principalmente cortando- não, mas também. Principalmente aí já é outra coisa. Vai ficar para outro programa. Mas vamos usar essa questão ali. Desculpa te cortar, Rodrigo. Olha Sem só. problema. Olha só. Eu sou uma mulher branca. Eu posso falar sobre questões raciais? Sim. Eu posso usar os meus acessos para falar de questões raciais? Sim. Mas vamos dizer que eu sou uma mulher preta aqui do teu lado e eu tô ocupada demais em existir e sobreviver. Eu não me politizei. Não foi me dado acesso à escola, a livros, aos acessos que tu tem. Tá. Pode haver uma conversa entre essas duas? Sim. E deve. E deve. Tu pode ajudar essa pessoa preta a se instrumentalizar. Certo. Sim. Tu Certo. pode dar espaço de poder para essa pessoa preta dentro da tua relação com ela? Sim. É essa a questão. É usar o teu privilégio de mulher branca, não para tirar a voz ou para protagonizar ou para colocar em xeque a vivência daquela mulher preta ou Isso. não, mas para empoderar de fato essa mulher, dizer para ela, olha só, né? Porque assim, a maior parte da população preta, especialmente do Brasil, assim, dá conta dessas questões políticas, históricas, sociais é demais. A maior parte tá fazendo seu rolê, tentando comprar comida pra dar pros filhos de noite. É exatamente sobre o que eu isso. ia Então a dizer. gente não pode obrigar a pessoa preta a ter
ciência e completo... Ter acesso a livros, Exato, ter acesso né? à internet disponível. Especialmente nos últimos anos, né? Viver tá mais complicado, só viver, né? Então eu posso sim ajudá-la da maneira que ela... E é essa também, né? Na maneira que ela precisar e permitir, né? Isso. A acessar esses espaços. Show. Se a gente conseguir chegar, digamos, no vizinho dessa pessoa que não tem o acesso e esse vizinho já consiga transportar para ela o que aprendeu, já é muito importante. Né? Não, e dentro do teu próprio local, sabe? Do teu espaço de trabalho, sabe? Uma vaga de emprego, né? Cara, vou chamar uma gerência, né? Vamos chamar outra pessoa, vamos chamar uma mulher preta pra estar aqui no front, como gerente, administrando tudo, sabe? Sim. Porque a gente tá cansado de branco incompetente, gente. Pelo amor de Deus. Balis, mas assim, eu sou branca, eu sou pobre, eu não posso fazer nada. Pode. Pode. Tu tem escuta, empatia, colo. Eu posso dar minha voz. O que eu posso fazer por você? Eu acho que essa é a grande questão. É bater na porta e cobrar, né? E cobrar. Ah, tu tem espaço, tem acesso de cobrança, inclusive. Eu vou chegar e vou fazer isso por ti. Eu acho que essa é a questão. Porque é uma obrigação moral. E aí a gente pode derrubar todas as questões e dizer é eticamente inconcebível eu entender que existe uma parcela, e a gente pode falar de N minorias aqui, mas nos atendo a essa questão. Existe uma parcela da população que sofre violências diárias, é um homem morto a cada 23 minutos no Brasil. Isso é índice de guerra. E eu vendo aquilo ali, cruzar meus braços e pensar, bom, né? O problema não é meu. Moralmente. Não é, eu não vou nem entrar em questões de religiosas, assim, né? Do que é cristão ou não. Não, moralmente. Então, assim, existe um problema. Poxa, eu não vou fazer nada sobre isso? É mesmo? Né? E lembrando que eu quero dar uma pontinha aqui, que esse branco que não escuta ou que julga que o termo lugar de fala, que a Djamila, inclusive, escuta no livro, ele fala no livro, ela pode distorcer para outra forma. O que mais acontece em redes sociais hoje em dia é isso, tu pegar um termo no qual está sendo debatido e falado e mudar o significado dele para caber no teu preconceito. E aí é onde a gente entra no tal do privilégio branco, que é, tu nunca vai duvidar de uma fala de uma pessoa branca que se diz consciente, que se diz entendida do assunto. Né? No nosso grupo mesmo a gente explicou esse espaço e eu também aprendi como homem, aonde eu me encaixo em tudo isso e comecei até a observar. E isso, quando eu comecei a observar, foi o chato do rolê. Que era, bom, eu vou em tal lugar e vou comer algo, um restaurante aqui. E aí eu observo quem são as pessoas que me atendem e quem são as pessoas que são servidas. Ponto. Já sei quem tá ali. Tem uma cidade aqui próxima que ela é de colonização germânica, então eu já sei que eu vou ser visto, que eu vou ser notado. Especialmente aqui no sul, né? E aqui, principalmente aqui. E outra coisa que a gente pode fazer, principalmente o pessoal aqui da Serra, é observem os espaços que vocês estão indo, que vocês ocupam e quem está nesse espaço. E eu sempre faço essa pergunta para todo mundo e sempre digo assim que eu observo. Eu vou estar em tal lugar. Por que pessoas iguais a mim não estão nesse lugar? Porque elas não se acham desse lugar, porque elas não têm condições de estar nesse lugar, condições financeiras, ou elas não se veem nesse lugar. Eu trabalho com arte, trabalhei com projeto social durante anos, e durante quase 10 anos, nesse projeto social, eu não tive alunos pretos. Por que eu não tive alunos pretos se eu sou um professor preto? Aí, porque não tem pretos na cidade. Não tenho. Tô aqui. Essas pessoas não são invisíveis. Então é uma pergunta que se faz, que é onde foram colocadas essas pessoas, se essas pessoas se veem nesse espaço, ou até falta de comunicação pode ser. Às vezes elas estão, mas estão lá para te servir, né? E assim, é impressionante que nesse espaço, nesse projeto, eu almoçava e levava tipo a minha marmitinha lá, o potinho, e almoçava com a tia que cuidava da limpeza. E eu notava um olhar dela como de que eu era um ser muito magnífico ali, porque tipo, era um professor desse projeto, onde ela tinha colocado num patamar que não existe, mas que era demais eu estar sentada ali comendo com ela.
Inclusive de fechar parceria do tipo, a gente traz umas coisinhas e eu cozinho pra vocês. Daí almoçava ela, outra senhorinha que trabalhava lá, mas eu de vez em quando e tal. E fazer essas trocas. E eu achei interessante que daqui a pouco o pessoal do escritório, que era uma coisa mais séria, começou a se juntar também. Isso foi interessante. Então, assim, as pessoas não se veem nesses espaços, acham que esses espaços não são delas, não tomam esses espaços. E isso aqui na Serra, principalmente, acontece por causa da colonização toda e todo o histórico colonizador. Então, isso também dá pra catar aí na internet, saber o que o Rui Barbosa fez lá. Enfim, nesse processo todo também, tem outra coisa que eu quero falar. Somos numa cidade turística. E quando a Alice falou sobre pessoas virem pra cá e tal, eu me lembrei de um fato que aconteceu. A pessoa aqui usa muito Uber, então ficou notando umas conversas de vez em quando com Uber, principalmente que vem de fora. Principalmente norte, nordeste e sudeste, ali centro. Então as pessoas acham que aqui na nossa região não há pobreza. Isso. Porque eles acham que pobreza é aquela imagem da favela do Rio de Janeiro, quem vem do Rio de Janeiro. É aquela pobreza nordestina, que é seca. E aí eles vêm pra cá e vem um bairro pobre, eles consideram que as pessoas não são pobres. Por quê? Porque essa pessoa tem uma casa, nem que seja de madeira. Essa pessoa tem até um meio de transporte ali que funciona. Essa pessoa não entende que nossa região é uma região fria, então a pessoa não vai morar na rua. Né? E a gente, querendo ou não, a gente dá uma ajudada nessas pessoas que têm necessidades. Então, assim, os bairros aqui, principalmente Serra, Canela, Gramado, existem bairros pobres, só que essa pobreza não é, claro, igual a pobreza nordestina, assim, a nordestina não é aqui, a do norte, enfim. As especificidades. Mas são pobrezas. E as cidades se vendem glamourosamente para fora. Mas eu digo pra vocês que podem estar escutando fora da região da Serra, quando virem pra cá, ou até o povo da comunidade aqui, vocês já foram nos bairros? Vocês já subiram os morros que tem nos bairros de Gramado pra entender como funciona essa cidade? Vocês já foram nos bairros em Canela mais afastados do centro? Se bem que Canela é um pouquinho, eu considero Canela um pouquinho mais dispersa na colocação Geografia, né? da população. Já tem outras cidades aqui que estão jogando seus pobres, entre aspas, para fora do grande centro. E aí, longe, né? Isso também é o que a gente fala lá desde o primeiro podcast, que é isso é racismo. Isso é racismo. E isso é racismo não só com gente preta daí. Porque gente pobre, branca, também não vai ter esses acessos. E eu vou dar mais uma observação para vocês, que vocês vão ficar enlouquecidos. Falei ontem, faço voluntariado num projeto. E tinha uma finalização nesse projeto. E eu observei que algumas das crianças tinham condições de pagar suas aulas. E eu mandei como que a população da Serra Gaúcha não tem esse senso crítico do tipo, eu tenho condições, então eu vou dar ao meu filho o que eu posso. Vou deixar o projeto social para pessoas, ou indicar para as pessoas que não conseguiriam fazer isso. É isso. Então, só uma correção, Rodrigo. Sim, o racismo para com pessoas pretas, ponto. Indígenas, ponto. Pessoas que são, corpos que estão racializados. Quando a gente está falando de uma condição, né, de existir. Mas sim, existem pessoas brancas, sem acessos, tão pobres. E eu acho que voltando à questão do local de fala, acho que essa é a grande questão toda, assim. A vivência dramática, cheia de dor e cheia de violência de uma pessoa preta, não exime, não tira a credibilidade de todo outro corpo não preto. Então as dores, elas coexistem, né? A grande questão aqui é que por uma questão de indicadores, a gente tem indicadores, números mesmo, né? Que pessoas pretas vão ser as pessoas mais afetadas pelas questões de vulnerabilidade social. Isso é número. A própria pandemia tá aí, né? E trouxe esses dados. Né? Historicamente, porque a gente sabe como funciona tudo. Mas isso não quer dizer que não existam pessoas brancas que passem muita dificuldade no nosso país. A gente sabe que nós somos um país onde a desigualdade social é o grande guarda-chuva. E eu digo que a desigualdade social é o grande guarda-chuva e a haste do guarda-chuva é o racismo. Simples assim.
E uma coisa que eu posso notar, que eu também observei, que aí a Alice me corrigiu e fez bem, é prestem atenção e quem está sempre nesses debates é o ser médio. O que eu quero dizer, é a pessoa média, e daí não coloco cor e nem nada, mas assim, ó, quem tá nesses debates sobre privilégios é sempre aquele ali do meio. Não é a pessoa que tá lá embaixo, porque a pessoa que tá lá embaixo Quer comer? quer comer, ela vai trabalhar, vai acordar às 5 horas da manhã, ela não tá pensando nesse debate. E também aquela pessoa que tá lá na ponta do discurso, ela não tá pensando nisso. Ela não quer. Então, vamos botar como nem nós conhece. aqui no país. O brasileiro médio tá nessa discussão. E aí essa discussão é pautada por vozes brancas, que às vezes tiram esses espaços. Por quê? Porque tem os privilégios. E esse local delas também a gente pode ocupar, e é o que a gente está fazendo nesse exato momento. Falando. E estamos falando de um lugar que é extremamente importante na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, porque é um ponto de recebimento de muita gente. Então a gente tem que desfazer essa ideia que aqui não existe. Aqui existe. Aqui tem. E a gente tá correndo atrás agora. E a gente tá, enfim, fazendo por onde. Que nem diz o outro. Tem muito chão ainda, né? Mas a gente não vai desistir. Isso. Eu acho que tem muito chão, mas a gente já andou bastante. Sim. Aqui eu costumo brincar com a Marina que a gente abre picada no mato ainda, né? É, Mas... porque é tudo mato. Não é tudo mato, é tudo mato. Mas a gente sabe, e é isso, a gente está discutindo hoje aqui porque teve uma potência ancestral imensa atrás da gente, que segurou um rojão muito mais intenso que o nosso, para a gente poder ter esse espaço de conversa aqui. Para isso ser possível e para isso ter constância e ter destino, sabe? Porque é sobre isso, assim, a gente entrega o bastão em algum momento pro próximo, né? Esse podia ser o nosso slogan. É sobre É isso sobre mesmo isso e não tá nada bem. Então, galera, eu acho que o papo é esse, né? Então, eu fiquei ouvindo como exemplo, aliás, falei no final, mas fiquei ouvindo sobre o exemplo em função do tema falar sobre o lugar de fala e ser só mulheres aqui, mulheres pretas e brancas. Eu acho que deu pra dar uma entendida que o Rodrigo não falou no início do áudio, enfim. É isso. E aí, como eu iniciei isso, eu vou finalizar isso. Então, povo, vamos dar tchau pra essa galera aí e tal. E quem sabe o editor do áudio, que provavelmente possa ser eu, possa cortar esses tantos de isso e esses tantos de S. Enfim. Não corta, deixa. Não corta. Mas eu acho que a gente vai Agora deixar nosso- tudo na íntegra porque Deixa é mais em preto e fácil branco, pra fazer assim, aos o... cortes, o making off. Daí a gente deixa assim. Então, galera, se despedindo. Então, eu sou o Rodrigo. Tchau pra vocês aí. Tchau, Enfim. galerinha. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, até o próximo. Se vocês nos aguentaram até aqui, muito obrigada. Fiquem pro próximo. Beijos. Como que a gente chama? Sancofers? Como é que é? Sancofers. Sancofers. Ah, e não esquece do seguinte, ó. @Sancofagramado. @Sancofagramado RS. E aí a gente tá com um número bom de pessoas lá. E queremos mais. Vamos colocar 1 ano de movimento de Virtual, assim. de material virtual e de engajamento que a gente tá trabalhando com isso. E a gente quer virar influencers. Não. Mas eu vou dizer, só pra finalizar, Vai. eu vou dizer uma coisa pra vocês. Finaliza Existe a uma finalização. página preta muito legal que tem 1 milhão de seguidores. Me influencia. Tá. Por quê? Porque lá tem conteúdo que eu me vejo. Outros contextos. A gente vai de influenciadores, não no contexto da blogueirinha De da vender make, shampoo, né, tá? A amor? gente Eu vai não quero. no de referência histórica, Propagandinha de chinelo. da cultura, da arte, porque a gente é da arte também, tem gente que canta, tem gente que dança, tem gente que só balança a bunda de Não, vez em quando. mas a minha questão é a palavra, pode cortar se quiser, é a palavra influencer, influenciador. Eu não quero ser influenciador, eu acho isso horrível. Seguidor é pior ainda. Eu acho que é. eu uma acho que coisa eu meio- gosto de referência, Mas pode eu ser, gosto podemos de ser referência. inspiração, eu gosto agora influenciar quer dizer que eu vou influenciar. Quer dizer que eu vou colonizar de novo, eu né? vou, exato! Não, velho, não. Meus seguidores, já fica uma coisa meio jesuíta. É também. decolonizar. Eu não quero mais, tá? Tchau! Tchau!